dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí no nosso TinaCast, mais um episódio, terceiro episódio nosso, falando sobre a quarta lição. E hoje estou com um convidado muito especial, Mário Júnior, quanta honra, diretamente de BH para Montes Claros. Mário, muito obrigado pela disposição, seja bem-vindo ao nosso TinaCast. Esse é o Mário, se apresente aí, meu filho. Eu que agradeço a oportunidade, bom demais estar participando aqui. Estava comentando com ele em off, assim, que para mim é um prazer. Eu já estava vendo assim, algumas movimentações na internet e agora, essa semana, veio um convite inesperado, mas muito bom. É um prazer estar aqui. Eu espero que a gente consiga tirar aqui boas lições, boas coisas aqui dessa lição. Fechou, vai ser uma bênção, se Deus quiser. Mário esteve com a gente aí no dia do Jovem Adventista, pregando para nós. Sempre que a gente pode, a gente tenta puxar ele tenta puxar nós. Dei despesa no almoço. Ah, não, vai demais naquele almoço. Mas foi bom demais. E hoje a gente está aqui justamente para falar sobre essas distorções. Para você que não sabe, o Mário ele é estudante de Educação Física, trabalha na ADRA aqui, também presta assistência para a galera com deficiência. Qualquer mental, tipo de deficiência. Física a gente trabalha com todos os tipos de deficiência, física, mental, intelectual, enfim. Pronto, então aí, ó, nada mais preparado do que para falar sobre as nossas deficiências, hein? E é por isso que a gente está batendo esse papo. E olha só, gente, a lição dessa semana, nosso editor vai jogar magicamente aquela tirinha aí. Tá com uma tirinha muito legal, falando sobre distorções cognitivas. E, Mário, eu queria que você trouxesse para a gente as suas primeiras impressões sobre essa tirinha, que a galera tá vendo ali, um cara distribuindo ali um panfleto, que está dizendo assim, palestra, vidas desequilibradas importam. Qual a sua impressão sobre isso? Quando eu vi assim, eu até achei engraçado, dei umas risadas, assim, porque eu fico muito na internet, assim, consumindo, né, muito conteúdo no YouTube, no Instagram, e a gente vê isso, há um tempo atrás, essa frase bombou, no sentido de que aí todo mundo colocava alguma coisa, né? Ah, a vida de fulano, esse tipo de vida importa, esse tipo de vida importa. E aí quando ela trouxe isso, eu achei engraçado, porque de fato, vidas desequilibradas importam, assim, né? Elas são importantes em alguma medida, achei muito, muito bacana, porque de fato mostram um rapaz integrando e uma moça interessada no panfleto, né? E acho que fica claro que de alguma maneira essas vidas têm importância. E o mais interessante aqui é sobre o interesse, porque eu tenho certeza que cada um aí fala assim, não, a minha vida está sob controle, não é uma vida desequilibrada. Né? Às vezes a pessoa, recebendo, eu imagino eu recebendo esse panfleto, uma palestra sobre vidas desequilibradas, às vezes eu falo, não é para mim. Minha vida está tranquila. Minha vida está tranquila. E ela está tendo uma aceitação. Então, acho que quem sabe a primeira lição, pelo menos que eu tirei, na questão da tirinha, foi sobre você aceitar que tudo bem, você pode até achar, mas fazer uma autoanálise é importante. É importante. É importante. Porque se a gente for parar para pensar assim, né, às vezes a gente está no centro de Belo Horizonte, por exemplo, tem um lugar que é a Praça 7. E aí a galera fica lá vendendo um tanto de coisa, com tanta gente gritando, compra o ouro, dentista, não sei o quê, não sei o quê. E por vezes a gente passa ali e passa despercebido, você não pega os panfletos, que são muitos, porque se você pegar também todos os panfletos, você sai cheio de papel. Mas o interessante é que se em algum momento você parar para conversar com qualquer uma daquelas pessoas, como vendedores, anunciantes, eles vão de alguma maneira te instigar a pensar que você precisa daquilo, né? E aí, acho que uma reflexão que a gente pode fazer a partir dessa tirinha é, de fato, pensar o que o Gustavo falou maravilhosamente bem, fazer essa autoanálise de pensar assim, a minha vida, de fato, ela é equilibrada ou desequilibrada? Porque acho que a gente precisa ter essa consciência, sabe, de saber se a gente está vivendo de maneira equilibrada ou não. Porque, por vezes, a gente pode estar simplesmente achando que não está. A gente está lá, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do dentista, né? A maioria das vezes as pessoas vão no dentista, vão porque querem fazer uma limpeza, né? Aquela consulta de rotina. E aí você chega lá e o dentista fala, não, mas tem uma cárie aqui. Por vezes você nem achava que precisava do dentista, mas ele te dá a consciência de que, não, tem algo errado aqui. Né? Quando a gente olha para a nossa vida, é preciso fazer essa análise de fato. Será que de fato está equilibrada ou não? E é interessante a busca de uma pessoa especialista na área para que... e aí a gente pode usar esse especialista em duas figuras, né? Profissional e Deus, e aí a gente consegue ver de fato se tem equilíbrio ou não. E quando a gente fala sobre as distorções cognitivas, são realmente aquilo que muitas vezes foge do nosso controle, porque são pensamentos. Uma vez já teve um rapaz até que falou para mim assim, cara, as nossas ações a gente até pode controlar,
mas o pensamento ele já vem. E fala assim, se eu peco em pensamento, por exemplo, como é que fica? Às vezes passou uma menina bonita, eita, não consegui evitar, eu já pequei. E aí eu falo assim, se você der continuidade nisso, sim. Se você passou pela mente, isso é natural da humanidade, principalmente pecaminosa, passou pela mente, você não deixou ele permanecer ali, pô, beleza. E aí é que a gente precisa começar a olhar como está sendo as nossas distorções cognitivas. E aí eu até separei umas perguntinhas ali que fala assim, ó, o que eu estou pensando sobre mim agora? Para a gente fazer uma análise interna. Aquilo que eu estou pensando, ele é real? Aquilo que eu estou pensando faz sentido? Aquilo que eu penso está realmente acontecendo? Eu tenho controle sobre isso? E tem até uma brincadeira que eu li num dos memes aí espalhado na internet, que falava assim, você tem um problema, pode resolver? Se sim, por que se preocupar? Se não, por que se preocupar? É isso. E tipo assim, né, acaba entrando ali. Mas as distorções cognitivas, elas acabam vindo em uma consequência daquilo que a gente deixa estagnar na nossa mente, daquele pensamento que a gente deixa fazer morada. E o primeiro tema que a lição traz pra gente é justamente sobre alguns pensamentos tóxicos, que são pensamentos, às vezes, que passam na nossa mente, a gente deixa ele fazer morada e na continuidade disso aí acaba tendo algumas distorções cognitivas. E o que seriam esses pensamentos, Mário? O que a gente poderia estar destacando sobre esse ponto que a lição já abordou de cara no domingo, trazendo sobre eles? Para mim foi maravilhoso assim, a lição de domingo, porque de fato traz essa questão dessas distorções cognitivas e ela coloca isso como os pensamentos prejudiciais, né, e disfuncionais, assim. Então, quando você traz esses exemplos, né, essas perguntas, até um desafio mesmo, eu gosto muito de pensar, comigo funciona muito, eu conseguir ver isso de maneira mais palpável. Então, eu gosto muito de escrever. Então, como eu gosto de escrever, por exemplo, se você me fizesse esse desafio, provavelmente eu ia pegar um papel e de fato escrever. Porque eu consigo visualizar melhor, e eu acho que é um caminho, antes da gente entrar de fato nisso. Porque aí eu começo a colocar assim no papel, escrever e falar, pô, peraí, eu tô tendo esse tipo de pensamento. A minha vida é essa aqui. Aí eu começo a correlacionar isso para ver se de fato o que eu penso tem a ver com aquilo que eu estou vivendo ou que eu estou passando. Para que eu saia do campo da imaginação e venha para o mundo real. Porque a imaginação é importante, os pensamentos são importantes, mas a vida real está acontecendo. Esses pensamentos prejudiciais, o próprio nome já diz, vão trazer inúmeros malefícios assim para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Vai impactar, né, nos nossos relacionamentos, na nossa convivência familiar, no nosso desempenho no trabalho, enfim. Alguns vão trazer consequências físicas mesmo, né, no sentido de ter talvez um problema alimentar, enfim, a gente podia explorar ainda mais, né, depressão e por aí vai. Várias coisas que podem vir a partir desses pensamentos. Eu gosto que a lição trouxe, assim, né, tipo assim, algumas falas, tipo, eu sou um erro, eu não presto, eu não estou valendo nada, eu não sou bom o suficiente, e por vezes a gente se vê assim, né? Seria uma hipocrisia da minha parte falar que eu já não pensei em algumas coisas com relação a mim, principalmente quando a gente falha. E esse é um grande X da questão, porque normalmente esses pensamentos vêm quando a gente erra. Porque quando a gente está acertando tudo, a gente não pensa isso. Imagina, você tirou 10 em todas as provas da faculdade, você fala, pô, eu tô bem demais, tá tranquilo. Mas esses pensamentos vêm normalmente quando você falha em alguma coisa, quando alguém te dá um feedback negativo, quando você corresponde às expectativas dos outros ou suas mesmas. E aí esses pensamentos precisam ser, de alguma maneira, melhor canalizados. Talvez a gente não consiga evitá-los de uma vez, mas a gente precisa canalizá-los de uma maneira mais melhor direcionada, né? Eu vou abrir, inclusive, o leque nisso que você falou, porque, por exemplo, a lição realmente trouxe pensamentos tóxicos e, às vezes, a gente, não para os outros, mas na mente, cada nego aí sabe o que você tem sobre pensamentos tóxicos e negativos a seu respeito. E isso a lição ela abordou muito bem, só falando, não sou bom o suficiente, sou um erro, e fala sobre Jesus querer justamente nos libertar de pensamentos que nos tragam tristeza. Mas eu queria abrir o leque e motivar você a analisar de uma outra ótica, sobre os pensamentos tóxicos que te exaltam muito. Perfeito. Aquele pensamento que nos leva a uma soberania. Quando eu tirei 10 em tudo, quando está tudo top, eu falo, cara, eu sou bom mesmo, eu sou o cara que está fazendo o trem acontecer e tal. E isso acaba sendo também um tipo de pensamento tóxico.
E é um tipo de pensamento que muitas vezes Jesus também quer trabalhar no nosso coração para que eles possam não nos afastar. Porque lembra, o pensamento tóxico, aquele que produz e traz tristeza para o nosso coração, ele vai nos deixar de uma forma muito deprimida. Perfeito. No entanto, aquele pensamento de autoexaltação, de exaltação própria, vai nos deixar de uma maneira de sobremaneira exaltado e tudo mais, que muitas vezes a gente até esquece de quem realmente a gente precisa exaltar. E aí que entra sobre a questão de como a gente poderia proteger nossa mente do pensamento tóxico, quer seja ele um pensamento positivo ou um pensamento negativo. Mas sendo ali aquele pensamento que saiu do prumo, a gente precisa ter meios de proteger, conseguindo, primeiro, reconhecer que é um pensamento errado e, segundo ponto, buscando essa proteção. E qual que seria essa proteção? Perfeito. Porque você traz de maneira muito clara isso, porque a gente, por vezes, a gente é tentado a pensar nisso, né? Assim, que pensamentos prejudiciais vão ser aqueles que vão nos jogar para baixo. Então, são quando eu fico triste, quando eu fico deprimido, quando eu tenho um sentimento de culpa, enfim, quando eu me sinto de alguma maneira insuficiente, por aí vai. Mas você toca num assunto perfeito, porque nem sempre é isso. Às vezes eu posso me achar o bonzão, às vezes eu posso me achar mais santo que os outros, e esses pensamentos trazem prejuízo, né? Eu trouxe aqui social, emocional, físico, mas trazem principalmente prejuízos espirituais, que acabam impactando em toda a nossa vida. E é interessante que você falar isso, porque linka muito, a gente ainda não está falando tanto assim da lição de segunda, mas linka muito com a questão de segunda-feira, porque ela até vai trazer um pouquinho assim, sobre proteger a mente, e a proteção para a mente não é se eu penso que eu sou insuficiente, agora eu me achar suficiente demais. Ou se eu acho que eu sou ruim, eu me achar bom demais. A proteção para a mente não é isso. É, na verdade, o contrário disso. É no sentido de encontrar um equilíbrio. E aí a lição de domingo vai dando um caminho, que é, primeiro, entender o nosso real valor. E essa questão de entender valor é muito importante porque nós não podemos definir valor se somos criaturas. Quem define valor é quem criou. Né? Eu não chego lá na loja da Apple e falo, não, eu quero esse iPhone aqui por tanto valor. Quem define é ela, porque ela criou, ela inventou, ela é a dona da patente, é ela que tem os direitos da marca, então ela que fala o valor que vai ser vendido. Você compra ou não, se você quiser, mas o valor está lá. A gente traz, né, para o campo espiritual, Jesus é quem precisa dizer qual o valor que nós temos, porque ele que nos criou. Em teoria, ele já até disse. Ele já até disse, já deixou claro. Então, eu preciso buscar isso para que, de fato, eu comece a entender e comece a conseguir solucionar essas questões, esses pensamentos dentro de mim, sejam positivos e sejam negativos. Primeiro, porque se eu me acho bonzão demais, eu preciso lembrar que eu fui comprado. Né? Eu preciso lembrar que eu fui criado e tive que ser comprado, porque senão eu continuaria escravo do pecado. Por outro lado, se os pensamentos negativos me dominam, eu preciso lembrar que alguém deu a própria vida por mim. Então, o caminho principal é entender qual o valor que eu tenho para Jesus e, a partir disso, o que ele quer de mim, como ele quer que eu me comporte, inclusive como ele quer que eu pense. Porque ela entra no âmbito assim de a gente realmente olhar para a verdade, que Jesus é a verdade, e aceitarmos a verdade. Tanto que tem um trechinho aqui da lição, no finalzinho da primeira coluna, se você tiver com a sua aberta aí, lá da página 34, diz assim, só podemos experimentar a liberdade na medida em que aceitamos a verdade e rejeitamos as mentiras que nos mantêm escravos. Quer seja uma mentira de exaltação ou uma mentira depressiva, exatamente. E aí vem justamente sobre essa proteção da mente que você falou, que ele é um passo a passo, que é uma questão que a gente estava falando na lição passada, sobre ter a mente de Cristo, que é, no caso, a gente dedicar tempo, passar, conviver, para a partir dessa convivência começar a ter, aqui também fala sobre o tempo que nós nos dedicamos a pensar em coisas certas, a pensar em coisas boas, a pensar em coisas verdadeiras. Ele vai nos ajudar, porque a gente precisa ter uma união de 2 pontos. É tanto o agir quanto o pedir. O pedir através de oração e o agir através de meditação. Então, aonde eu coloco meu pensamento, ele estaciona em quê? É aonde eu vou estar protegendo ou deixando ele vulnerável para que eu esteja suscetível aos pensamentos tóxicos. Perfeito. E é interessante, né, que todo problema que a gente tem na nossa vida, quer seja no nosso trabalho, financeiro, em casa e tal, é importante a gente... você trouxe aquela frase no início, né? Tem um problema, eu posso resolver? Ok, não preciso se preocupar se eu não posso.
Não tenho que me preocupar. É engraçado, mas é legal pensar isso, porque quando a gente tem um problema na nossa vida pessoal, a gente precisa ter ali um caminho para resolver. Um dos caminhos é, quem pode resolver isso? Porque se eu estou com algum problema de saúde, quem pode resolver? É o médico. Eu vou lá no médico, ele vai me passar que remédio tomar, o que eu preciso fazer. Se eu estou com um problema, às vezes, na mente, o que eu preciso ir? Vou lá no psicólogo, vou no terapeuta, e ele vai resolver, vai me dar ali caminhos para que eu resolva. Quando a gente vem para essa questão espiritual, a gente precisa lembrar de quem? Quem que vai resolver? É só a gente? Aí você traz a parceria perfeita. Tem aquilo que é Jesus que vai fazer e tem aquilo que eu vou fazer. Quem pode resolver esse problema? Jesus e eu. Eu preciso fazer a minha parte, porque eu preciso cuidar dali daquilo que eu assisto, daquilo que eu vejo, que eu converso, que eu leio, enfim, tudo o que está ao meu redor, das informações que eu consumo, mas eu preciso também lembrar de quem é que pode fazer a maior obra, que é Jesus. Então, um caminho inicial é lembrar do quem, porque ele que vai dizer o valor e ele que vai dizer o como. Então, o quem é muito importante, sabe? Quem pode resolver. E isso, assim, a gente às vezes coloca coisas e fica falando, tá, não, tudo bem, mas por quê, por quê, por quê? A lição, ela trouxe na segunda-feira, inclusive, ela trouxe algumas explicações, inclusive anatômicas, falando sobre sinapses, as reações sinápticas, como nossos neurotransmissores, neuroreceptores, eles recebem isso, e eu faço um link muito legal com a fisioterapia, por exemplo. Na fisioterapia, a gente vai ter uma área chamada osteopatia, que ela vai estar analisando algumas dores. Então, por exemplo, se você, Mário, chega para mim e fala assim, cara, eu tô com uma dor no joelho. E quem já passou comigo sabe disso. Duda, eu já atendi Duda, ela fala assim, o que tem a ver? Mas, por exemplo, você chega comigo, tô com uma dor no joelho, primeira coisa que eu vou analisar em você é palpar a região baixo abdômen. E ali nessa região de baixo abdômen, provavelmente eu vou encontrar um ponto ou outro de dor quando faz uma pressão. Primeiro ponto da gente vai ser aliviar essa pressão. Assim que aliviar essa pressão, eu vou olhar lá atrás nas costas para saber qual que é a vértebra que está ligada no joelho, e esse joelho tem uma conexão visceral. Está tudo muito interligado, porque o corpo humano ele é muito interligado. Então, quando a gente pensa sobre os pensamentos negativos e o proteger da nossa mente, ou o pensamento tóxico, o que ele vai nos trazer, todo mundo já ouviu falar, por exemplo, da gastrite nervosa. Conforme eu estou mais tenso e tudo mais, a minha gastrite ela vai atacando. Uma tensão muito, muito forte. Quando a gente tem uma trapezalgia bilateral, a gente está relacionado muito ao estresse. Quando a gente tem uma trapezalgia unilateral, por exemplo, eu tenho uma trapezalgia só no lado esquerdo, ou seja, está doendo meu trapézio, está doendo muito, só essa região aqui. Normalmente vai estar linkado com o estômago. Alguma coisa que eu me alimentei, que alguma coisa que está dando errado ali no meu sistema digestivo. Então você chega para mim com uma dor aqui, com certeza eu vou apertar seu estômago. Se você chega com uma dor só aqui, com certeza eu vou olhar fígado. E a gente vai olhar para saber o que está. E quando a gente olha para os pensamentos eles refletem diretamente no nosso corpo também. Inclusive tem aqui dizendo no segundo parágrafo de segunda-feira, diz assim, ó, por exemplo, quando ficamos bravos, nossos músculos ficam tensos, o coração bate mais rápido e as nossas mãos suam. E aí ele vai trazendo uma série de consequências que esses pensamentos vão estar trazendo para a nossa vida. E são consequências tanto físicas, emocionais e mentais. E por isso a importância da gente tentar abranger tudo isso. Mário, que estuda educação física, pode falar muito melhor sobre isso. Mas tudo no nosso corpo está ligado. Se a mente está ruim, o corpo vai definhar e logo o nosso espiritual também, e vice-versa. Então a gente tem que estar sempre cuidando para conseguir ter esse equilíbrio. Perfeito, porque um erro que a gente comete muito, né? E é comum escutar algumas falas assim. Eu falo que eu sempre estive nesse ambiente religioso, né? Sou adventista desde criança e sempre participei de comunidade cristã assim, mais simples. Depois fui até participando de algumas que não são tão simples assim, né? Que acabam tendo pessoas embora eu não tenha, mas tem gente lá que tem uma condição financeira melhor, e a gente escuta em todos os universos assim, eu queria pedir oração no momento ali dos pedidos, quer seja na lição, no culto de quarta-feira, para aqueles que são mais antigos e tal, de momentos pedidos, no pequeno grupo e tal, e aí tinha gente que falava assim, pô, eu quero pedir oração pela minha vida profissional. Aí o outro, eu quero pedir minha oração pela minha vida estudantil, eu quero pedir oração pela minha vida amorosa, os encalhados uma vez, eu quero pedir oração pela minha vida amorosa e tal. E aí a gente começa a querer segmentar a nossa vida. Só que o que a gente precisa entender é que a nossa vida não é segmentada.
Quando a gente entende que nós somos ou não de Cristo, a vida é uma só. A vida profissional precisa ser um reflexo de Cristo, a vida social precisa ser um reflexo. Tudo a mesma coisa. É claro que a gente vai ter talvez mais dificuldade numa área ou na outra, um problema na uma ou na outra, mas a vida é uma só, né? Com esse tanto de coisa. Se a gente traz para o corpo, é a mesma coisa. O corpo é um só. Então, um problema, às vezes uma dor de cabeça, ela vai resultar em infinitas questões e problemas ou dificuldades ali, incômodos, que vão nos atrapalhar, né, durante o nosso dia. Eu tenho um exemplo muito bacana, agora na virada do ano, eu gosto daquelas metas assim de final de ano, né, de início de ano. E aí eu coloquei na minha cabeça, falei, cara, eu não cuidava muito da minha saúde. Mas como eu sempre estava jogando bola, então eu não sentia tantas coisas, pô, eu sempre estava bem fisicamente, tal, não sei o quê. E de um tempo para cá eu fui diminuindo o futebol. Como eu não cuidava da saúde, não fazia atividade física para além do futebol e não tinha uma alimentação boa, os quilos começaram a aparecer, a crescer. Aí os números da balança começaram a aumentar. E aí eu falei, pô, peraí, tem algum problema acontecendo. E aí quando chegou no final do ano, eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Vou ficar um mês sem comer açúcar e vou começar a fazer atividade física. E coloquei isso na minha cabeça, não vou comer açúcar. E aí, desde o dia 1º eu não tenho comido açúcar, a gente está aí já dia 21, não estou comendo açúcar. Só que o que eu não esperava? Que primeiro, o fato de eu não comer açúcar não ia só ajudar nos quilos pararem de aparecer, mas melhorou meu sono, melhorou minha digestão. Nos primeiros dias, é óbvio, nos primeiros dias eu tive muita dor de cabeça, porque eu consumia muito açúcar. Então, por exemplo, eu não falo isso orgulhoso, tá? Que fique claro. Principalmente pra galera que é saudável, eu não tô falando isso orgulhoso, mas, por exemplo, eu tomava refrigerante todos os dias. Todos os dias, pelo menos uma latinha de refrigerante. E isso, assim, 1 ano e meio, 2 anos nessa vida. E aí, quando eu decidi parar, eu falei, cara, não, vou me alimentar bem agora. Nos primeiros dias foi dor de cabeça, nos primeiros dias dificuldade para dormir. Enfim, algumas coisas foram ruins, trouxeram incômodo. Ou seja, eu tirei uma coisa da minha vida, que foi açúcar, mas trouxe outros danos, que incomodaram o corpo todo, atrapalhou o sono, atrapalhou um tanto de coisa. Agora que eu já passei desse período dessa falta, agora eu estou vendo os benefícios. Eu durmo melhor, meu sistema digestivo está melhor, meu corpo começou a buscar energia em outras coisas que não ficar naquela dependência da açúcar. Então, veja que, às vezes, uma coisa, ela afeta tudo. Então, se eu faço atividade física, ela vai afetar tudo, inclusive a mente. A gente está ali malhando os músculos, mas a mente está sendo também afetada por isso. Então, a gente precisa entender que tudo está interligado. Você deu um exemplo perfeito dentro da fisioterapia, porque, de fato, a gente quer, às vezes, segmentar. Um ponto muito interessante na lição de segunda, pensando nisso, é que nós temos um Deus também que ele se importa com tudo. Talvez diferente das outras religiões, né, de várias outras religiões que existem, nós não acreditamos em um Deus que se importa com uma coisa ou com outra. Ele se importa com tudo. Deus se importa com o nosso dinheiro, Deus se importa com a nossa saúde, Deus se importa com o nosso corpo, com a nossa família, com os relacionamentos, com a igreja. Em todas as áreas da nossa vida, Deus se importa, inclusive com o nosso pensamento. Né? Deus se importa com tudo, inclusive com aquilo que a gente pensa. Por isso que essa lição é muito importante, porque nós acreditamos em um Deus que ele se importa com cada detalhe da nossa vida. E quando a gente abrange justamente a questão dos detalhes com o tudo, e eu até ia falar, até me controlei para brincar, tem o refrigerante zero açúcar, né? Pois é, tem o zero açúcar, vez ou outra eu bebo. Vez ou outra tá ali. Então mas o com açúcar parou. Então pronto, já pode ir no churras, porque eu e Gabs, a gente só toma Coca Zero. Só Coca Zero? Pois é, eu era do time que achava Coca Zero horrível. Porque como eu só bebia com açúcar, eu bebia e falei, cara, que gosto de remédio. Aí agora, eu acho gostoso, cara. Legal, né? Cara, pô, esse negócio é gostoso. Mas eu acho que eles mudaram, porque realmente é uma melhor. Mas esquece a Coca, negada. Mas assim, e são pontos que a gente para observar. Quando a gente fala sobre um Deus, Deus ele vai olhar em cima de um todo e ele pede para que nós também tenhamos o cuidado de observar na nossa vida e dar importância ao tudo que é verdadeiro. Tudo aquilo que realmente é de verdade, que importa, poxa, vai ter super relevância. E aquilo que não importa, a gente pode deixar para lá. E eu gosto de Jesus, porque a gente tem que gostar de Jesus, né? Mas assim, o cara, ele é assim, sobrenatural. A gente vê Jesus de várias maneiras. A gente vê Jesus dócil com as crianças. A gente vê Jesus humilde e quietinho com a galera que estava batendo nele e apertando os espinhos nele. Mas também a gente vê Jesus, descendo a peia na galera que estava precisando, que estava com sem vergonhice lá. Ou seja, em tudo que é de verdade, vamos agir de verdade. E aquilo que não tem tanta relevância, calma.
Então, a gente sempre, nos outros podcasts, sempre falei muito sobre a gente olhar para Jesus e olhar as coisas que Jesus estava fazendo, porque Jesus, a gente tem um Jesus bravo na Bíblia, a gente tem um Jesus triste na Bíblia, a gente tem um Jesus corajoso, um Jesus medroso, todas as versões dele. Só que ele está sempre voltado ao que realmente importa, ao tudo que é verdadeiro. E o convite da lição de terça é justamente que a gente esteja voltado nisso, a olhar o tudo que é verdadeiro. Eu até grifei aqui um pedacinho que diz assim, ó, devemos erradicar intencionalmente os pensamentos que nos impedem de experimentar a paz, que são os pensamentos, aqueles pensamentos que realmente importam, aqueles pensamentos que estão vindo para a gente, mas só está trazendo perturbação. É um problema. Eu posso resolver? Não tenho que me preocupar. Eu não posso resolver? Então não tenho para quem me preocupar. Se é um pensamento que está impedindo a gente de ter paz, o primeiro ponto é que a gente precisa dar uma erradicada e se preocupar com as coisas que realmente são de verdade. E a lição até, ela elenca aqui, e olha só, questão do quiz, hein? Ela elenca aqui alguns pontos, olha. Lição de terça-feira, ela vai elencar alguns pensamentos. Fala sobre os pensamentos dicotômico ou polarizado, generalizado, minimização ou a maximização, rotulação, leitura mental, atribuição de culpa, raciocínio emocional, filtro mental negativo e afirmações do tipo deveria e tenho que. Então ela nos trouxe 9 tipos de pensamentos na lição de terça. E já é uma dica, porque isso aí vai vir para o quiz. Agora, sobre o pensamento, sobre tudo que é verdadeiro, o que você gostaria de separar para a gente, Mário, nessa lição de terça? É muito legal, porque a lição de terça em especial, ela traz uma coisa muito bacana que a gente falou na lição de domingo, né? Porque a lição de domingo, ela traz um texto que aí ajuda a gente a entender um pouquinho sobre a lição de terça, porque na de domingo fala assim, que Jesus ele veio para fazer uma distinção do que era trevas e do que era luz. Ele veio mostrar o que era verdade e o que era mentira. Ele veio com essa missão, né, de mostrar o caminho. É legal que a Ellen White tem um dos seus livros, o Mensagem aos Jovens, se eu não me engano, ela fala assim que Jesus veio aqui na Terra e ele iluminou tanto o caminho, ele mostrou de maneira tão clara o caminho que a gente tem que seguir, que uma criança consegue caminhar. De tão claro que ficou. E quando a gente olha para Jesus e vê que uma das suas missões aqui nessa Terra foi, de fato, trazer essa luz, mostrar o que de fato é verdadeiro e o que é mentira, a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Se é isso que ele veio fazer, a gente precisa, então, pegar o que é para nós. E se ele veio fazer isso, é necessário, então, que a gente, olhando para a nossa vida, a gente consiga distinguir o que é pensamento falso e o que é pensamento verdadeiro. Por quê? Porque nós acreditamos em um Deus que é da verdade, não da mentira. Então, logo, esses pensamentos falsos não podem fazer parte da nossa vida. Eu não estou dizendo que eles não fazem. Estou dizendo que, no mundo ideal, e que precisa ser a nossa busca incansável, é que eles não façam. Né? Vez ou outra, é claro que a gente vai ter ali um pensamento negativo, um pensamento que não está tão de acordo ali com a realidade. Mas a gente precisa se atentar para isso, porque a gente precisa lembrar quem pode resolver nosso problema, o valor pelo qual nós somos comprados e, acima de tudo, o que Deus espera de nós, que é de fato essa busca pela verdade. É maravilhoso ver esses exemplos aqui que a lição deu, né? Desse pensamento dicotômico, da generalização, enfim, todos esses que você citou e que a lição cita muito bem, porque ao analisar eles, você encontra grandes problemas. E não há como a gente deixar de mencionar que esses problemas eles não afetam só a nossa vida a nível pessoal, mas afetam os nossos relacionamentos. Então, eu estava lendo durante a semana e estava vendo assim, vários problemas que vêm a partir desse tipo de pensamento. Eu lembro de uma vez, a gente está numa comissão de igreja, eu era diretor desbravador, e eu tinha muito menino pobre no meu clube. Eu sempre gostei de trabalhar com igreja pobre, e aí eu tinha um menino muito pobre no meu clube. A igreja que eu frequentava na época estava entre um aglomerado e estava tendo uma invasão de terra próxima. Então veio muito menino. E a gente começou a fazer um trabalho nesses locais, o resultado, favela tem menino igual não sei o quê, vieram tudo pro clube. E aí, só que tinha Campuri, e Campuri é caro. Como é que vão fazer? As famílias humildes, muitos filhos de mãe solo, enfim. Cara, teve uma vez que eu fui fazer uma visita assim, para uma família, e o menino me ofereceu uma limonada, e eles não tinham dinheiro para ter açúcar na limonada. Assim, tinha um córrego passando dentro da casa, e, enfim. A situação era complicada. E eu levei para a comissão, falei, galera, a gente está precisando da ajuda da igreja e tal. A igreja tinha caixa para ajudar. E eu me lembro que um irmão levantou a mão e falou assim, olha, eu acho só o contrário isso.
Aí eu não entendi. O irmão tinha uma boa condição, eu não entendi. Achei que o irmão ia ser o primeiro a falar, eu ajudo. Ele falou, não, eu sou contrário porque os meninos têm que trabalhar. Aí eu fiquei um pouco sem entender e tal, e pedi ele para explicar. E ele explicou que na infância dele, quando ele era desbravador, e muito pobre, porque ele de fato tem essa história, né? A gente pode colocar essa história assim, de que venceu na vida financeiramente, né? Aí ele traz, falou, não, porque quando eu era criança, eu trabalhei, vendia picolé para pagar os campuri, vendia melzinho e tal. Só qual era o problema dessa história? O irmão tinha 50 anos. Ou seja, ele estava falando de uma realidade de 40, não existiu ECA. 35 anos atrás. Aí, quando a gente vai para a realidade agora, tem o ECA. Enfim, tem a questão familiar, tem leis, enfim, um tanto de coisa que não dá pra gente. Então, eu não posso enxergar as coisas de 880. Ou é do meu jeito ou não é do meu jeito. Ou é minha história ou não é desse... Sabe, assim, a gente precisa conseguir fazer essa leitura. A gente podia citar aqui várias. O fato de rotular, às vezes, as pessoas. Quantas vezes a gente não vai pra igreja e rotula? Nosso irmão só chega atrasado. E, às vezes, por vezes, a gente não chega lá e não quer saber o porquê. Às vezes, a gente tem um amigo que, às vezes, não paga a gente gente começa a falar que ele é mau pagador. Começa a rotular as pessoas a partir de um erro, de uma falha que ela teve. Então, note que esses problemas, ao mesmo tempo que eles nos afetam, porque a gente pode se autorrotular, a gente pode querer ver o mundo só a partir da nossa visão, a gente pode generalizar e tal, e é um problema, a gente também precisa se preocupar quando a gente faz isso com o outro. Então, é só malefício que traz. Por isso que é importante a gente trazer a questão da verdade para perto. Porque o que é verdade é aquilo que Jesus pensa sobre mim. Aquilo que é verdade é aquilo que Jesus diz que eu preciso fazer. A maneira como eu devo viver é aquilo que Jesus diz que eu devo viver. Essa é a verdade. A gente tem muito claro que a palavra de Deus é a verdade. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Se a gente não tem a clareza do que é verdade e do que é mentira, a gente vai ficar aprisionado. E aí a gente vai ter uma série de problemas. E eu acho sim que esses pensamentos que são passados aqui, que Mário muito bem trouxe aqui, o simples ponto é, somos humanos, teremos ele. Mas é igual lá no começo que eu tinha falado, o que a gente vai deixar virar verdade? O que a gente vai deixar fazer morada? Isso vai importar muito mais. Porque aí a gente já entra, inclusive, no momento de realidade ali do hipertexto lá de quarta-feira. Inclusive, Mário, pensa na palavra da semana, que aí, assim que a gente concluir aqui essa questão da realidade, você já lança a palavra da semana. Perfeito. Porque no momento de realidade e simulação, ele traz justamente um comparativo com o nosso mundo de hoje. Porque hoje em dia a gente entrou em uma ficção muito grande. Hoje a gente vai procurar, eu tiro lá por casa, a gente vai procurar um filme para assistir, e aí quando tem um filme que está passando uma coisa muito irregular, a minha esposa já fala, amor, não gosto desse filme não, porque é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, viajando demais. Eu até mandei um meme para ela esses dias, o cara assistindo um filme, aí saía um monstro, né? Uma besta dentro do mar, engolia metade do navio, e aí um cara conseguia atirar com um revólver e matava essa besta na mão, assim. E aí o pai do menino olhando assim o filme do lado, eu mesmo dizia assim, eu assistindo o filme, os comentários do meu pai. O pai olhando assim, que mentira da peste, rapaz. E tipo assim, a realidade e a ficção são coisas totalmente distintas. A gente falou sobre os influência digital, influência, essa galera, Virgínia, né? Tudo que é publicado é uma ficção. O que eu vivo dia a dia é uma realidade. E nós precisamos estar justamente atentos para a diferença da realidade e da ficção, da realidade e da simulação. Eles vão se aproximando e é uma estratégia de Satanás fazer com que cada vez mais estejam linkados, porque conforme a minha mente não esteja separando ficção e realidade, eu olho para a minha realidade e queria que ela fosse uma ficção e começa a me frustrar. Começa a ter esses pensamentos negativos que vão só me afundando, afundando, afundando. E aí, quando a lição ela vem trazendo isso sobre a realidade, ela traz para a gente justamente tentar olhar para a Bíblia, tentar olhar para a reflexão que, inclusive, eu trago lá em Filipenses, né, que a gente tinha até separado no iniciozinho, porque lá ele vai trazer um pouco para a gente sobre qual é a realidade da vida do ser humano, o que realmente é importante. E é justamente aqui que fala sobre o momento da gente combinar o poder da oração e o esforço humano, para a gente conseguir distinguir realidade e ficção,
colocar a ficção no lugar dela, que tem a sua importância para um lazer ou outro, mas também colocar a realidade como uma prioridade na nossa vida. Que nós tenhamos justamente uma realidade emocional para saber o que está sendo executado. Ótimo. Porque talvez uma grande dificuldade que a gente tem vivido, né, assim, atualmente, na nossa geração, a qual, obviamente, assim, eu me incluo, é a dificuldade de equilíbrio. Então, e a gente vê isso nos diversos segmentos da vida, assim. Então, agora tem crescido muito, e que é tido, obviamente, como um esporte, mas tem crescido muito. A galera não quer só malhar, a galera quer ser bodybuilder. Então, a galera não tem mais um equilíbrio. Então, a galera vai, né, assim, não é uma realidade nossa dentro da igreja, mas a galera não quer só beber, a galera quer ficar bêbada. A galera não quer só... então, tudo é muito. Ou é o 880, né? Ou é tudo ou é nada. Então, ou eu me cuido ou eu não me cuido. E aí a gente acaba perdendo essa questão do equilíbrio, porque e que é muito importante na maneira da gente enxergar o mundo, porque aí a gente de fato vai conseguir fazer essas distinções. Se não há equilíbrio, obviamente eu vou tendenciar para um lado ou para o outro. E aí acontece as maiores assim, divergências dentro do ambiente religioso, porque eu quero inovar demais no culto jovem. Então não tem um equilíbrio. Ou eu quero inovar demais, ou eu quero o culto 100% tradicional. Aí é um problema. Ou eu quero isso, ou eu quero aquilo. E aí a gente não consegue nunca chegar no equilíbrio. Né? Há um tempo atrás, a gente tem vivido isso ainda, mas um tempo atrás começou a polarização política. Né? E aí a galera não tem um equilíbrio sobre. Tipo assim, ou é Lula, ou é Bolsonaro, e dane-se os outros que estão no meio. Não tem mais ninguém no meio. Ou é o bem, ou é o mal. Né? E cada um vai ter seu pensamento, a sua visão, a partir da sua criação, do seu contexto e tal. A gente poderia discutir isso aqui por infinitas vertentes. Mas o fato é que esse equilíbrio é muito importante para essa distinção. Para que a gente consiga, de fato, ter claro o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é pensamento positivo, o que é pensamento negativo. E aí, talvez seja o que fique, para mim, mais evidente nessa lição a importância de ter clareza da realidade. E por vezes a gente foge disso. Por quê? Porque as pessoas buscam fugas. Né? E constantemente as pessoas buscam fugas para os seus fracassos, para as suas falhas, para as suas mazelas. Então, se eu vivo no mundo virtual, eu não tenho defeito, eu não tenho problema. Por quê? Porque na internet você não posta que você foi reprovado no exame de legislação ou de direção. Na internet você não posta que você foi traído. Na internet você não posta que você foi enganado. Às vezes até posta para dar um engajamento. Mas você não vai postar um boleto vencido. Você está devendo lá, a conta está no vermelho. Ninguém posta isso. A galera posta o quê? Que está na praia, que está viajando, que está fazendo aquilo, que está fazendo aquilo. E não é errado. Que de fato seja um lugar mais leve e tal, mas que a gente precisa ter clareza de que aquilo ali, a nossa vida não se resume àquilo. Que talvez é o que acontece com muitos influencers. E aí depois, quando são chamados para a realidade, aí se decepcionam, porque não é somente aquilo, não é só o que as pessoas dizem. Né? E eles acabam tendo, né, no caso da galera que trabalha com a internet, acaba tendo o ego inflado justamente porque só postam coisas boas, só resultados positivos. Então todo mundo fala, pô, você é o cara e não sei o quê, não sei o quê. Só que a vida deles não se resume a isso. E é interessante a gente ter essa clareza. Talvez para mim o que fique mais nítido é ter clareza para que de fato a gente consiga fazer essa distinção assim. Né, para que a gente tenha noção da realidade, porque por vezes a gente quer fugir dela. E na verdade, assim, a rede social, gente, ela é um trem bom e todo mundo tem rede social há muito tempo. Sabe qual que é a rede social antiga dos meus pais, meus avós? O álbum de fotografia. Sim. É isso. Óbvio, ninguém tirava uma foto de uma conta, ninguém tirava uma foto de uma surra, tirava foto de momentos felizes. Só que era muito bem claro. Você chegar numa casa e a pessoa, vou pegar um álbum de fotografia para lembrar de momentos legais. Não para dizer, a minha vida é só isso aqui. Então, o erro da rede social é quando eu, como jovem adventista, pego para colocar aquilo e querer que aquilo seja a minha vida. É justamente ter essa questão do equilíbrio. E aí lança para nós, então, a palavra-chave. Palavra-chave? Palavra-chave. Clareza seria a palavra-chave. Pode ser? Pronto, tá dito. Palavra-chave, clareza. Há um tempo aí. Aqui a gente tem 39 de gravação. Com a edição isso pode virar outra coisa, né? Mas, enfim, clareza, nossa palavra-chave. E quando a gente vem trazendo justamente sobre isso, a gente chega em quinta-feira,
que fala sobre o fortalecimento. Quem me fortalece? E é justamente quando a Alice ela começa a fazer o fechamento para que toda essa problemática que foi traga até então começa a ter uma resolução. A gente começa a conseguir resolver isso de alguma forma. E qual seria essa resolução? Quem seria, no caso, aquele que me fortalece, Mário? De novo, aí a gente volta lá no início, né? É legal da lição porque ela faz a gente ir relembrando o que a gente está estudando nos dias. E a gente volta naquilo que a gente está falando, do quem. Quem pode resolver o meu problema? Existem apenas duas pessoas que podem resolver o meu problema, assim, de maneira resumida. O primeiro é aquele que me fortalece, que é Cristo Jesus, que é Deus Todo-Poderoso, que é ali as três personalidades da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Ele que pode me fortalecer. Não há mais ninguém que possa fazer isso. Obviamente, a segunda pessoa, que sou eu, porque tem os recursos que eu posso fazer, os meios que eu posso buscar. Tirando essas duas pessoas, ninguém mais pode resolver o meu problema. Por quê? Porque eu posso ir no psicólogo. Só que eu preciso ir ao psicólogo. O psicólogo não vai falar assim, ô filho, descobri que você está mal. Não vai. Eu posso ir a um médico, eu posso ir a um amigo, eu posso ir a um pastor, independente de qual seja ali, algum familiar, qual seja o problema. Mas eu preciso fazer algo por mim. E o principal, que é Deus, a gente não pode esquecer. Sem Ele eu posso até fazer tudo, mas não vai resolver. Eu vou continuar tendo pensamentos muito fora da realidade, porque é Ele que traz o equilíbrio, é Ele que traz a paz, que excede todo entendimento. Então é importante a gente lembrar sempre do quem. O quem é o foco. A Bíblia toda, né, de Gênesis a Apocalipse, ela direciona sempre para o quem. É o sacrifício de Cristo Jesus, é a volta de Jesus, é Ele que... É sempre o quem. Sempre quem? Jesus Cristo. É Ele que deve ser a nossa busca. O interessante da gente pensar é que só identifica o que Jesus está falando para nós quem conhece. A lição traz essa questão lá no terceiro parágrafo, ela vai falar assim, ó, quando surgirem pensamentos e sentimentos que você percebe que são contrários à verdade, observe e os identifique. Então, o primeiro ponto. Eu só identifico aquilo que eu conheço. Então, eu preciso ter essa... Aí eu volto para a palavra. Eu preciso ter clareza. Clareza da minha vida, das minhas mazelas, dos meus pecados, dos meus problemas, das minhas qualidades, dos meus dons. Eu preciso ter clareza disso. Também preciso ter clareza daquele que pode resolver tudo. Um outro ponto que eu acho que é muito importante é reconhecer. Né? Todo mundo vai falar aquelas frases, né, de coach, olha, reconhecer é o primeiro passo, mas há um ponto importante nisso. Que reconhecer é o primeiro passo, mas não pode ser o único. Porque outro dia eu estava resolvendo algumas coisas no Ministério Jovem, e aí eu, na igreja, e aí teve ali uma divergência entre dois jovens, e aí um deles falou comigo assim, cara, porque eu reconheço, eu sou, e eles estavam meio que sem conversar, assim, sabe? E aí eu fui conversar com um, que era a parte que eu, a partir da minha visão, identificava que tinha excedido um pouco, falei com ele assim, pô, tá, eu liguei para ele, tal, a gente foi conversar, e ele pegou e falou assim, pô, mas eu reconheço que eu sou rancoroso. Então, só que, e aí acabou a frase. E aí o que adianta? O que adianta reconhecer? Reconhecer é o primeiro passo, mas não pode ser o único. Então eu posso reconhecer que eu tenho infinitos problemas e tal, ou que eu tenho os pensamentos, que meus pensamentos estão distorcidos, mas ele não pode ser o único passo disso. Eu preciso criar mecanismos para que de fato isso mude. Então eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Reconhecer não pode ser o único passo. É importante, mas não é o único. O outro é pedir a ajuda de Deus. É Ele que vai, de fato... Então eu reconheço quem Ele é, eu entendo a minha condição, reconheço, de fato, os meus problemas, mas caminho para resolver. Peço a ajuda daquele que pode me ajudar. Porque Ele pode ser também... Ele é a solução dos problemas, mas Ele pode também enviar pessoas para que me ajudem a solucionar. Porque, por vezes, a solução está num amigo, a solução está numa família, a solução está numa igreja, a solução está num profissional. E por último, o que eu acho que é importante destacar, eu gosto muito do exemplo de José. Ellen White traz e aí até, novamente fazendo um link com a lição de quarta, Ellen White traz uma questão muito legal no livro Patriarcas e Profetas, quando ela fala de José, que ela fala assim, olha aqui, a Bíblia traz que tudo que José colocava à mão prosperava. Aí Ellen White ela fala assim, olha, que a prosperidade de tudo que José colocava à mão não era resultado de uma bênção direta de Deus. Era resultado de um reconhecimento de Deus, vou colocar assim, ela não usa essa palavra, mas basicamente ela diz assim, olha, que Deus está vendo o esforço de José, e como ele se esforçava muito, como ele se doava muito, como ele fazia as coisas com tanta excelência, que aí Deus falava assim, cara, é impossível não abençoar o José.
Porque ele já se esforça tanto, ele se preocupa tanto, mesmo diante da condição, injustiçado do jeito que era. Ele já faz isso tudo, que eu vou abençoar. E aí as coisas prosperavam. Então entenda, as coisas não prosperavam simplesmente porque José estava lá e estava sendo injustiçado. Coitado do José. Não, havia um esforço por trás. Então essa busca por ter pensamentos corretos, por conseguir distinguir o que é verdade do que é mentira, para ter clareza, para buscar a Deus, para ter uma mente igual a de Jesus, que é o que a gente estudou na lição passada, precisa vir de uma busca incansavelmente nossa, que vão vir através daquilo que eu assisto, daquilo que eu escuto, daquilo que eu falo, de tudo que eu consumo na internet, das pessoas com as quais eu convivo. Isso tudo faz com que, de fato, eu comece a ter essa noção. Porque um grande erro nosso, enquanto cristão, é que a gente quer passar a semana toda com Satanás. E aí, no final de semana, no sábado de manhã, a gente quer encontrar Jesus. Aí o louvor da igreja não me agrada, aí a mensagem lá pregada não me agrada, aí os amigos da igreja não são suficientes, aí nada tá bom. Por quê? Porque se relacionou com Satanás a semana inteira. Fez tudo o que ele queria que você fizesse. Aí um dia você quer encontrar com Jesus, sentir a paz que excede todo o entendimento. Não vai acontecer. Por isso que essa disciplina é muito importante. E não tem como fugir disso. A vida cristã, ela vai girar muito em torno de abnegação, de disciplina, porque, de fato, é uma busca que precisa ser incansável para que a gente tenha essas... E acaba sendo até injusto, esse fim de ano a gente se encontrou aí, nós tivemos um privilégio gigantesco lá em casa, porque estavam meus pais, todos os filhos, com o seu cônjuge e os sogros. Estava todo mundo junto. E aí, em determinada ação que eu fiz, e já é algo que eu faço corriqueiramente, minha mãe vira para a Karine e fala: "Ué, Karine, olha aí o que você estava fazendo isso." E ela fala assim: "Sogra, se você em 27 anos, não, 24 anos, que ela me conheceu com 24. Se em 24 anos você não mudou, eu só estou com 6, é injusto eu conseguir mudar." Então, assim, se você está passando 6 dias buscando os interesses mundanos unicamente, e apenas no sábado de manhã, tendo ali um contatinho com Jesus, conexão, querer que tudo isso venha na sua vida. E sabe, Rodrigo Silva, ele tem um pensamento que eu acho muito bacana. Ele diz assim: Deus não age em tudo, porque se ele agisse em tudo, não precisava de céu. Mas ele também não deixa a gente 100% abandonado, porque se assim fosse, a gente ia achar que ele realmente não existe. Então, existem as reações e consequências. José, ele tinha uma vida abençoada e tal, mas era muito também sobre consequência. Porque a gente tem pessoas também que se esforçaram tanto quanto e às vezes não recebeu. E às vezes outros que não se esforçaram, nem metade, recebeu mais. Então, assim, Deus ele vai agir em determinadas formas e nem sempre é única e exclusivamente com aquilo que eu, como ser humano, enxergo como bênção. Acabam sendo, assim, consequências, mas o nosso fortalecimento tem que ser nele. E esse fortalecimento vem lembrando de Jesus. Assim como Jesus reconheceu que o pai dele estava do lado dele na transformação da água em vinho, quando ele multiplica pão para a galera, ele também entendeu que lá no Getsemane, quando ele fala assim: "Se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade." E quando lá na cruz ele fala: lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Mas logo em seguida ele fala: "Em tuas mãos eu entrego o meu espírito", ou "está consumado", ele está reconhecendo, tanto quando as coisas deram certo, como quando aparentemente não deram certo, que quem estava fortalecendo ele era Deus. É muito legal você falar isso, porque a gente tem algumas histórias na Bíblia que me chamam a atenção, e quando eu recentemente estava estudando muito assim o livro de Ageu, e é muito interessante porque no tempo ali desse profeta havia uma questão de prosperidade, né? A galera estava prosperando muito, mas o serviço à casa de Deus estava ficando largado. E aí uma reflexão que a gente pode fazer, que é simples, é que nem sempre a prosperidade ela é de Deus. Satanás pode nos dar uma falsa prosperidade e uma falsa paz. Por isso que é importante a gente ter clareza da realidade, porque tem um escritor que ele até fala isso, né? Quando o serviço à causa de Deus, quando a vida cristã ela é deixada de lado, a gente pode ser tomado por essa falsa paz, essa falsa prosperidade que Satanás pode proporcionar. E quando você traz essa questão é maravilhosa, porque não necessariamente, se a gente também se esforçar, a gente vai ser próspero. Porque a gente precisa lembrar de que aquele que nos fortalece, nos conhece. Aí a gente volta lá no que a gente falou, que nós somos criaturas e ele é o Criador.
Então, se ele sabe que o fulano tem problema com dinheiro, ele não quer que o fulano tenha tanto dinheiro. Por quê? Ou primeiro ele vai sanar essa deficiência do fulano. Para depois Por quê? chegar. Porque o que a gente precisa lembrar é que, embora ele quer que a gente tenha uma vida aqui nessa terra abundante, mais do que isso, ele quer que a gente tenha uma vida de salvo. Sabe? Porque para Deus a morte é como um sono, a gente sabe disso. Então, morrer ou não, é só uma soneca que você está tirando para daqui uma vida que vai ser eterna e muito melhor. Então a gente precisa lembrar que aquele que nos fortalece nos conhece. Ele sabe os nossos limites, ele sabe o que a gente pode, o que pode não ter, pensando na eternidade. Então é sempre lembrar, e aí a lição para mim mostra isso de maneira muito clara, sempre do quem pode nos fortalecer, quem pode nos trazer equilíbrio, quem pode nos trazer clareza, quem pode nos dar força para buscar todas essas coisas, porque de fato é uma luta. O grande problema é que a gente ora querendo às vezes parecer como Jesus, mas as nossas ações dizem completamente o contrário. Né? Eu quero não me embebedar mais, mas continuo frequentando boteco. Não vai dar, não vai acontecer. Sabe? Então, assim, eu quero fazer dieta, mas eu continuo indo na doceteria todo dia. Não vai funcionar. E então, assim, essa busca precisa ter disciplina. E é bom a gente lembrar que, às vezes, a gente está falando eu quero, mas se você, por exemplo, que está olhando aqui, está falando assim, não, tudo bem, mas na minha vida eu estou em paz. Está tudo ok. Vou lançar uma para ti. Se você está em paz e está tudo ok, só que a sua escala está 6,5 para meio, ou seja, 6,5 você tem influência mundana, e só metade ali, só no sábado de manhã, a sua busca está pelo espiritual, possivelmente a sua paz, possivelmente a sua tranquilidade, ela está em um ponto errado. Exatamente. Se não tem convivência, meu filtro está sujo. Agora pensa, para Satanás não há situação melhor. Claro. Porque você acha que está salvo, está tudo tranquilo, porque você está indo na igreja, então você tem ali, né, você acaba, e aí você começa a orar, não para ter um relacionamento com Deus, mas para ter um alívio de consciência, você quer só aliviar essa coisa. Não, eu orei, eu estou conectado com Deus e tal, mas suas atitudes, o seu comportamento durante a semana, a sua busca, a sua prioridade, diz completamente o contrário. Então, para ele não há cenário melhor. Você está achando que está no caminho certo, enquanto você está indo para o inferno. Está tranquilo. O grande problema é quando você começa a confrontar isso. Fala, não, peraí, os meus comportamentos não estão adequados. As minhas amizades não estão adequadas. O que eu assisto, o que eu falo, a maneira como... E aí a gente podia ampliar essa conversa para muita coisa. Porque às vezes a gente fica focado, né, naquilo que a gente... Eu até falei isso aqui algumas vezes. Aquilo que a gente consome na internet, aquilo. Mas dentro do nosso ambiente religioso a gente tem vários problemas. Então, por exemplo, a gente tem problema da língua dentro da igreja. Então, pensa em se tem um povo que é fofoqueiro, é o tal do crente. E às vezes a gente não coloca o freio na língua que deveria colocar. E eu falo porque às vezes eu me pego nisso. Às vezes a gente chegou da igreja e já tá metendo as nossa, irmão, foi ruim demais. Não, e é isso, e é isso. Não prestou o culto hoje, não. E às vezes se propõe pouco a ajudar e muito a reclamar. A gente poderia... a gente tem pensamentos autocomparativos, se compara o tempo todo, ou compara o irmão com o ciclano. Então a gente poderia enumerar várias questões que não necessariamente só essas, que precisam continuar sendo alvo da nossa busca, e por isso que eu até trouxe algumas vezes que precisa ser uma busca incansável. Porque nós nunca, eu acredito assim, nessa caminhada cristã aqui, terrena, eu não consigo me enxergar vendo assim, cara, agora tá ok, agora tá bom. Eu acho que sempre vai ter pontos de melhoria que eu preciso fazer. Porque quando eu olho para Cristo, que é o foco, o alvo é muito elevado. Está longe. O alvo é muito elevado. Então, quando eu me achar bom demais, eu preciso me lembrar de quem de novo. Eu preciso me lembrar do quem, que é Jesus. O alvo é muito, muito... E assim, toda essa questão da convivência, ela vai acabar nos ensinando a guardar esses pensamentos, a guardar esses pontos, porque assim, aquilo que é bom pode ser dito. Minha mãe, vixe, mãe sempre fala isso, né, com o menino. Fala assim, olha, se tu não tem certeza, não fala nada. Fique para ti, teu pensamento. E assim, quando a gente tem uma intimidade mais próxima ali com Cristo, quando a gente tem alguma coisa... Eu até falei com a minha esposa já uma vez isso, e ela até brigou comigo a última vez que eu falei para ela, porque assim, uma mulher, por exemplo, se você colocou uma roupa, e aí você vira para o seu companheiro, ou para o seu esposo, noivo, enfim, você vira e fala assim, tá muito curta?
Se te deu uma dúvida... Já tem a resposta. Se lhe deu uma dúvida, já está ali. Mas não vamos falar só de roupa, vamos falar sobre os meninos também. Eu estou indo muito para a academia. Se lhe deu uma dúvida, você já tem a resposta. Existem alguns pensamentos que eles precisam ser guardados no íntimo, mas esse pensamento a gente só vai conseguir ter esse filtro se tivermos essa convivência. E Jesus, ele chega para nós e ele vai trabalhar justamente no nosso interior e naquilo que a gente precisa, conforme a gente dê liberdade para que ele faça. Exatamente. E é através justamente de um convívio, através de uma restauração de mente, através de uma entrega total, que a gente já vem falando durante o início do trimestre, é que eu, como cristão, vou estar sendo verdadeiro. Lembrando que não é ser verdadeiro com o Mário. Não é eu chegar aqui e bancar, né? Ah, cara, o Gustavo está tão envolvido, fazendo podcast, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Não é sobre isso. É sobre o eu e Deus. É sobre o Mário e Deus. Como que está sendo isso? Como que está sendo guardado esses pensamentos? Porque esse trabalho que vai ter no pessoal, no íntimo, é que vai fazer a diferença. Porque, como eu sempre falo, na frente da tela, sábado de manhã na igreja, ou num diálogo aberto com qualquer um que lê a Bíblia, inclusive tem uma citação, né? Você acredita que bom, até os demônios acreditam e estremecem. Qualquer um consegue mostrar qualquer coisa. No entanto, os seus pensamentos que precisam ser guardados, que precisam ser resolvidos com aquele que é o produtor, né, o fabricante, eles sim vão fazer toda a diferença. Maravilha, porque você cita isso, e a gente precisa lembrar que quando Jesus é tentado lá no deserto, Satanás cita textos da Bíblia, Satanás cita um texto de Salmo, que anjos darão uma ordem ao teu respeito, enfim. Então, veja, a gente começa a ter vários... Satanás também conhece da Bíblia, então a gente precisa ter cuidado com isso, porque senão a gente se apoia nisso. Ah, eu conheço da Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, e a gente começa a achar, então, que a nossa vida se resume a isso, mas não é só nessas questões. Você comentou um fato interessante, e eu consigo trazer para o mundo religioso isso. Recentemente não, tem uns meses eu ia pregar numa igreja. É uma igreja que eu tenho um carinho muito grande, assim, eu gosto muito de estar lá, não frequento lá, mas é uma igreja que eu tenho um carinho imenso, eu sempre muito bem recebido, então eu recebi o convite para pregar lá e fui. E aceitei o convite. E aí, estudando a mensagem, eu fiquei em dúvida em determinado momento sobre duas mensagens. E aí, era uma mensagem, uma que eu já tinha um conhecimento maior, já tinha estudado muitas vezes, a outra, eu não tinha tanto conhecimento assim, mas estava estudando, mas eu estava, de alguma maneira, como eu posso dizer, eu estava impactado com a questão do momento que a igreja vivia. Naquele contexto, a igreja estava vivendo um momento de divisão. Havia dois líderes ali daquela igreja que estavam em conflito. Já há algum tempo e não queriam resolver esse conflito. Então, estavam nesse embate. Como era um texto que eu gostava de estudar, que eu tinha gostado de ler, eu falei, cara, vou pregar sobre a igreja de Coríntios. Eles tiveram um episódio de uma igreja dividida, de um problema ali que aconteceu. Então, vou pregar sobre essa igreja para que, de fato, traga essa luz para a realidade que a igreja que eu estava indo pregar enxergasse. E aí eu fiquei naquela dúvida. Eu falei, cara, só que, qual que era o detalhe? Um desses líderes que havia me chamado para pregar. E por ser meu amigo, mas assim, eu não tinha problema em falar com ele o que eu achava. E, de fato, eu achava que ele tinha a parcela de culpa dele, não era injustiçado, assim como o outro também tinha a parcela de culpa. E eu fiquei nessa. E, cara, prego ou não prego, prego ou não prego. E é muito legal que você traz. Assim, se você está na dúvida, cara, talvez você já tenha uma resposta. E eu me lembro que eu liguei para um pastor, um amigaço meu, assim, agora ele até foi para São Paulo, foi ser pastor lá, e eu liguei para ele, falei, cara, eu mandei mensagem, falei, cara, tô precisando falar com você, era uma sexta, quase 10 horas da noite, ele falou, velho, pode me ligar agora. Aí respondeu na hora. Aí eu liguei, e a gente ficou 1 hora no telefone quase, e aí no final eu falei, cara, é melhor não. Talvez eu traga mais prejuízos que benefícios. E aí quando você traz isso, eu lembrei, porque assim, note que o problema não é ter dúvidas. Você pode ter dúvidas se seu pensamento está correto, se ele é bom ou se ele é mau. Você pode ter essas dúvidas. O grande problema é não buscar a resposta para essa dúvida. Então o segredo, talvez, não é você ignorar que há dúvidas no seu coração. Pergunta, Tomé, por exemplo, ele fica em dúvida. Né? O Messias fala que é o Messias, que é Jesus, e ele não, somente se eu tocar. Mas a dúvida dele é esclarecida, ele apresenta uma proposta, e aí agora, alguns colocam ali Tomé, né, talvez como falta de fé e tal, mas o legal é que ele tem a resposta
para a dúvida dele. E corajoso. E corajoso. Então, note que o problema não é ter dúvida. Você pode ter dúvidas. Você pode ter dúvidas com relação ao sábado, você pode ter dúvidas com relação às doutrinas que nós acreditamos. O grande problema é você não buscar as dúvidas, não buscar a resposta para as dúvidas. Então, todas as vezes que esses pensamentos tomarem conta da nossa vida, o importante é buscar a resposta para esses pensamentos, que por vezes, pela grande maioria das vezes, vai estar na palavra de Deus. A gente precisa ter essa busca constante aí para que ele de fato nos responda. Show de bola. Só para fechar, se eu pudesse inclusive resumir, não tem tempo de ler lição, leia pelo menos o último parágrafo. Ellen White, Mente, Caráter e Personalidade, ela traz o seguinte pensamento aqui, ó. Seu último pensamento à noite, o seu primeiro pensamento pela manhã, deve ser para aquele em quem se concentra a sua esperança de vida. E eu vou parar aqui. De vida. Ela continua e fala de vida eterna, mas de vida. Qual que é o seu primeiro fazer pela manhã? Qual que é o seu último fazer à noite? É o desbloquear da tela do celular e o bloquear? Ok, o celular é usado para várias coisas. No entanto, o que estava lá na tela quando você bloqueia e o que estava quando você desbloqueia? Qual o aplicativo que você procura e qual o que você abre de manhã e qual que você fecha à noite? Se a sua expectativa de vida está relacionada àquilo ali, tudo certo, ok? E continua na vibe. Se não está, é o momento da gente fazer uma pausa, da gente ter justamente uma metanoia ou uma transformação de mente. Porque a partir disso, a gente vai estar realmente elencando o falar com o agir. Lembra, eu sempre falo isso para ficar na nossa mente. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Se você quer que a sua vida seja aquilo que você tem falado, comece a dar exemplo daquilo e não ficar só na palavra. Então, assim, se de toda a lição você não aproveitou nada, quem sabe eu faço até um corte desse time aqui, mas lembre-se disso. Seu primeiro pensamento pela manhã e o seu último pensamento pela noite devem ser para aquilo que você tem como ideal de vida. Quer seja uma vida terrena ou uma vida eterna. Mas lembre-se disso. Haja de acordo com aquilo que você diz acreditar. Ou aquilo que você pelo menos fala para você mesmo que você acredita. Torne isso a realidade de vida. Tenha justamente uma metanoia. Eu fecho assim. Quer falar mais alguma coisa, Mário? Quero agradecer, foi bom demais. Eu falo assim, né, que eu tenho algumas igrejas, algumas galeras assim, que a gente acaba tendo um carinho especial, assim, né? E eu vou poucas vezes em mock, assim, né? Mas, cara, toda vez que eu vou é muito bom, cara. Toda vez é uma galera muito boa. E sempre que eu vou, eu conheço gente nova. Então eu já tinha ido, eu já conheci algumas pessoas, eu fui no ano passado, aí te conheci, aí eu fui, cara, toda vez. Então eu queria agradecer o carinho, o convite, obrigado. É um prazer. E mandar um abraço pra galera. Em breve a gente se vê, se Deus quiser. Mas obrigado pela oportunidade, porque esses momentos assim enriquecem muito, assim. Não só a gente que está aqui conversando, mas tenho certeza que aqueles que vão parar para escutar. Foi tudo muito bom e que a gente de fato busque isso, né? Você termina falando uma coisa maravilhosa, que assim, falar, né, até papagaio fala. O difícil é o fazer, né? O executar. A gente sabe que tendo o Espírito Santo as coisas caminham muito melhor. E esse fazer é para estar no seu coração. Então, feche seus olhos onde você está, vamos juntos fazer uma oração para a gente encerrar mais um pod. Oremos. Querido Pai que está nos céus, também se faz presente em nosso meio. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Agradecemos também pela oportunidade que o Senhor nos dá de conversar um pouco sobre sua palavra. Pedimos de modo especial agora que o teu Santo Espírito esteja abençoando a cada um, Pai, que está ouvindo aqui, a mim, ao Mário também, que estivemos aqui conversando, e que o Senhor possa estar trabalhando no nosso íntimo, que essas mudanças realmente possam estar nascendo em nosso coração e que a gente possa ter uma vida de verdadeira transformação. Continue abençoando o nosso projeto, abençoe a nossa juventude, a Igreja do Morada e todas as igrejas, Pai, que o Senhor tem nessa terra. Que o teu Santo Espírito possa estar conduzindo para que todos possamos estar juntos um dia na Canaã Celestial. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome do amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, galera. Muito obrigado a você que acompanhou até agora. Esse foi mais um episódio do nosso TinaCast e semana que vem tem mais. Um abraço. Valeu. Valeu.